hoje sobre as questões práticas sobre os impactos das medidas do Covid-19. O meu nome é Paulo Rosa, eu sou o Managing Partner da Advisory da Crowe Portugal. Espero que todos se encontrem bem e de saúde, não é, nesta fase conturbada que estamos a passar. Antes de começar, queria fazer aqui um bocado do chamado housekeeping, passar alguma informação sobre o webinar. Primeiro, sobre digamos, o programa. Acho que todos tiveram acesso e têm acesso ao programa, mas rapidamente queria falar um pouco sobre isso. Portanto, vamos ter o primeiro tema, que é sobre o layoff, que será apresentado pelo Rui Assis, que é advogado da Sociedade Delgado e Associados. Demorar cerca de 30 minutos a sua apresentação. Depois teremos a Sara Fernandes, da Crowe, da área de Grants and Incentives, com as medidas de financiamento, que demorará entre os 10 e 15 minutos. Depois o Rui Silva, o Tax Manager da Crowe, irá abordar o tema de fazer esclarecimentos fiscais de algumas das medidas do Governo. E por fim, a Sandra Alves, da área de outsourcing e processamento salarial da Crowe, abordará questões práticas no processamento de salários. Depois iremos ter aqui um espaço, depende um pouco como as coisas evoluírem, mas mais ou menos 20 minutos, para esclarecimento de dúvidas. As dúvidas vocês podem colocar as vossas dúvidas ao longo do webinar, no chat que vocês têm no vosso plataforma da GoToWebinar. Colocam aí, nós iremos analisar e depois no final tentaremos então responder às questões que foram colocadas. Uma nota também para informar que o webinar está a ser gravado. E depois será enviado para todos vós um respectivo link para depois, se quiserem voltar a ver, o poderem fazer quando assim entenderem. Portanto, em princípio, passado algumas horas, na pior das hipóteses, amanhã de manhã será enviado. Pronto, na essência seria isso. Espero que gostem do webinar, do conteúdo. E vou avançar então já com o webinar para o Rui Assis. É um especialista em Direito Laboral, tenho a certeza que vocês vão gostar, deixo-vos em boas mãos. Vou passar então a palavra ao Rui. Obrigado Paulo Rosa, muito boa tarde a todos. Desejo que todos tenhamos um bom webinar. Agradeço muito ao Paulo Rosa e à Crowe o convite e a oportunidade de participar nesta nossa sessão de trabalho, numa altura tão complexa e tão exigente do ponto de vista das questões que se colocam às empresas e em particular no meu caso, ou no caso que eu aqui abordarei, no que diz respeito às questões relativas a esta situação do layoff. Eu tentaria fazer isto, foi o que acertamos num período de tempo adequado, no fundo colocando aqui algumas questões essenciais do ponto de vista prático e tentando, naturalmente, que depois tudo isto completado com as outras intervenções, possa ser naturalmente proveitoso para as pessoas que estão a participar. Conhecendo já um pouco o perfil destas de iniciativas anteriores que partilhei com o Paulo Rosa e que também sempre foram muito gratificantes para mim, conhecendo um pouco o perfil das pessoas que estão seguramente a assistir ao webinar, eu acho que há aqui algumas questões que é importante definir e alguns aspectos que é importante sublinhar. Primeiro, para não nos desorganizarmos, o que eu vou dizer é válido para as questões do layoff, como é válido para muitas outras questões que, neste contexto Covid, vamos dizer assim, seja de natureza empresarial, seja especificamente sobre questões fiscais, sobre questões financeiras, nós temos que ter uma capacidade de perceber que nós estamos num contexto com inúmera informação legislativa. Inúmera. Portanto, nós estamos com dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de diplomas que se cruzam todos os dias com aquilo que é a realidade das empresas, a vida das empresas,
os quadros normativos que se vão aplicando. E, só para vos dar uma nota, o primeiro diploma que surgiu no contexto Covid, foi o diploma que estabeleceu o primeiro plano de contingência, que saiu no dia 2 de março. Entre o dia de 2 de março, entre o dia 2 de março e o dia de hoje, existem cerca de 150 diplomas, 150, não me enganei, não são 15, são 150 diplomas, que têm a ver com legislação específica a propósito do contexto de Covid, estado de emergência, questões laborais, práticas, muita natureza. E, portanto, nós temos que ter aqui alguma cautela e alguma necessidade de segurança para saber onde é que estamos a mexer. Eu, ainda antes de começar no layoff, não resisto a partilhar com os participantes, porque sei que nos participantes são pessoas que têm este tipo de interesse. Há uma funcionalidade útil e simples relativamente a esta legislação à volta do tema Covid, o contexto Covid. No Diário da República Eletrónico existe lá uma janelinha, no DRE.pt, existe uma janelinha que diz legislação Covid. E permite ver por tema ou cronologicamente toda a legislação que saiu até aos dias de hoje, e para nós não nos perdermos. E acreditem que, mesmo para um especialista de determinadas áreas, como é o meu caso na área laboral, às vezes não é fácil saber exatamente com que linhas nós nos pusemos. E isto a propósito do layoff, ou isto tem pertinência para a questão do layoff. Como muitos sabem, o layoff começou por ter uma definição numa portaria lá para trás, não vou estar aqui a fazer isso porque o tempo também não nos permite nem justifica, mas é importante sabermos que hoje o regime do layoff simplificado, e nós aqui vamos falar sobre o regime do layoff simplificado, está estabelecido num decreto-lei, que é o decreto-lei 10/G/2020, de 26 de março, é o diploma que estabelece o regime deste assim chamado layoff simplificado, e este diploma, repito, 10/G, os V também se pode dizer, /2020, de 26 de março, teve uma declaração de retificação que é extremamente importante, porque altera completamente o sentido de uma norma, e eu depois, daqui a pouco, direi qual é a norma que foi objeto da retificação, mas chama a vossa atenção, a nossa atenção, para a declaração de retificação 14/2020, de 28 de março, que procedeu à retificação deste decreto-lei 10/G de 2020. E este decreto-lei também foi alterado pelo decreto-lei 14/F de 2020, de 13 de abril, embora esta alteração não seja uma alteração, é uma alteração que convém sabermos que existe e termos, digamos, encadastrada nos nossos elementos de trabalho, não contendo com nada de essencial que eu aqui vou falar hoje. E, finalmente, para termos aqui o quadro legal em que nos mexemos, há a portaria 94/A/2020, de 16 de abril, que regula vários aspectos, não é apenas sobre o layoff, mas regula um aspecto muito importante a propósito dos apoios e das questões procedimentais, das retribuições que serão consideradas para efeitos designadamente da compensação retributiva que deve ser assegurada aos trabalhadores abrangidos por layoff. No fundo, um primeiro andamento é um andamento para nós nos identificarmos sobre qual é o quadro legal que rege a matéria de layoff. Segunda nota que é importante. O que este quadro legal que acabei de vos referir, e em concreto agora o 10/G/2020, o que ele vem estabelecer é uma espécie de segunda modalidade do layoff. E isto para quem trabalha na assessoria laboral na área das empresas, seja dentro de uma empresa, seja em gabinetes que prestam serviço às empresas, é importante nós termos a consciência de que o Código do Trabalho define, efetivamente, já tem a figura do layoff. E, portanto, na figura do layoff, o Código do Trabalho existe, enfim, desde que existe legislação laboral quase, pelo menos na fase mais contemporânea, mas concretamente no Código de Trabalho de 2009, que é o Código de Trabalho que está agora em vigor, existem normas, existe a figura do layoff, no âmbito da suspensão do contrato de trabalho. E o que eu queria partilhar convosco, porque isto hoje já está a ser a opção de algumas empresas,
por razões várias, que também podemos a seguir tentar aqui perceber, é que esse layoff do Código do Trabalho, essa modalidade do layoff, continua a estar em vigor e continua a poder ser utilizado pelas empresas. Isto é, uma empresa que hoje, abril de 2020, queira recorrer ao layoff, no fundo tem à sua escolha ou o layoff do Código do Trabalho ou este layoff simplificado, regulado por este Decreto-Lei 10G de 2020. Aliás, se tentarem, seguramente muitas das pessoas que aqui estão já o fizeram, se submetermos o pedido de layoff no site da Segurança Social, o requerimento para o layoff, a primeira opção que nos obriga a definir é se estamos a recorrer ao layoff previsto no Código do Trabalho ou se estamos a recorrer ao layoff previsto neste decreto-lei, o tal layoff simplificado, que é, no fundo, o que nós aqui trazemos também como prato mais atual, porque o outro é conhecido. Mas isto para vos dizer que o outro não foi revogado e continua a poder ser aplicado. O que é que este layoff tem de específico e porque é que ele é simplificado? Basicamente por duas razões. Porque, por um lado, ele tem uma definição de quais são os pressupostos para recorrer ao layoff muito mais objetiva, já direi em que termos é que esses pressupostos são definidos, e, por outro lado, porque a sua tramitação, o procedimento também é ele próprio muito mais simplificado, enquanto num layoff do Código do Trabalho nós temos que fazer reuniões de negociação, as entidades empregadoras, tem que haver comunicações com determinado conteúdo negocial e depois tem que haver uma decisão final. Nós aqui, a obrigação da entidade empregadora para poder instruir o layoff é muito simplificada. E, portanto, ele é simplificado na medida em que, por um lado, estabelece objetivamente quais são os pressupostos para recorrer à figura do layoff simplificado e, por outro lado, porque a sua própria tramitação é também ela mais simples. Bom, e, nesse sentido, descendo a questões muito práticas, este aspecto que eu acabei de vos referir, de que, no fundo, mantemos aqui em cima da possibilidade das empresas duas modalidades de layoff, está expressamente previsto no artigo 2º do Decreto-Lei 10G, quando diz o disposto no presente Decreto-Lei não prejudica o regime contemplado no Código de Trabalho relativo à redução temporária. Portanto, o layoff do Código de Trabalho continua em vigor. Terceiro andamento, ou segundo andamento. Qual é o pressuposto deste layoff? O pressuposto deste layoff é a existência de uma situação de crise empresarial. Assim a lei lhe chama. Perdão, a crise empresarial está prevista, está estabelecida, no artigo 3º do decreto. Eu, sempre que falar em decreto, estou a falar do decreto, não referir outro, estou a falar do decreto do 10G, de que há pouco vos identifiquei. O artigo 3º define qual é a situação de crise empresarial. E o que aqui aparece identificado como situação de crise empresarial reconduz-se a três possibilidades. Quando é que uma empresa pode ser considerada em situação de crise empresarial para poder recorrer à figura do layoff simplificado? Três situações. Primeira situação, nos casos em que haja o chamado encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento. Ou seja, nós temos, neste momento, temos essa percepção enquanto consumidores, enquanto cidadãos, mas temos também enquanto, do ponto de vista normativo, que existe um conjunto de atividades e um conjunto de empresas e um conjunto de estabelecimentos que neste momento estão encerrados. Não estão encerrados por razões de opção de gestão, não estão encerrados por razões de quebra de clientela, estão encerrados por determinação legal. Estão encerrados por determinação legal. E, portanto, nos casos em que isso ocorra, vou-vos dar um exemplo de atividades várias. Nós temos a noção dos cabeleireiros, neste momento, têm a sua atividade suspensa, as discotecas, todas as atividades ligadas aos ginásios, todo esse conjunto de atividades estão encerrados. Os dentistas, aliás, os dentistas foram a primeira atividade a ser encerrada no âmbito desta situação de emergência. Há um conjunto de atividades que estão definidas por lei
e eu vou-vos dar referência, para além desta lei de layoff, é a única referência que prometo dar, acho eu, para não ser demasiado amassador do ponto de vista da carga normativa dos diplomas. Há um conjunto de atividades que estão encerrados, não por vontade dos titulares das empresas ou dos titulares dos estabelecimentos, mas estão encerradas por determinação legal. Essa situação de o que pode funcionar, o que não pode funcionar, ou o que pode funcionar com determinadas restrições, vida o caso dos restaurantes, que não podem funcionar como serviços de restauração de mesa, mas podem funcionar como takeaway. Esta definição encontra-se num decreto, não é um decreto-lei, é mesmo um decreto do Governo, que é o decreto 2-C/2020, de 17 de abril. Vou repetir, decreto 2-C/2020, de 17 de abril. Este decreto é o decreto que é o último que foi publicado pelo Governo na sequência da declaração do estado de emergência pelo Presidente da República. Isto é, cada uma das 3 vezes que o Presidente da República decretou o estado de emergência, o Governo produziu um diploma de execução do estado de emergência, dizendo quais são então as medidas que concretizam. As questões do confinamento obrigatório, as questões do recolhimento domiciliário, todas essas questões estão definidas nestes diplomas de execução. O último, que é o que está em vigor neste momento, é este decreto 2C/2020. E é neste decreto, concretamente em 2 anexos, no anexo 1 e no anexo 2, que são definidas as atividades. No anexo 1, as atividades que são encerradas, e no anexo 2, as atividades cuja manutenção é permitida por lei, quer do ponto de vista do comércio, quer do ponto de vista da prestação de serviços. Ora bem, isto para nós é essencial, dependendo naturalmente do grau de necessidade de quem nos procura, para nós sabermos se conseguimos encaixar a empresa que pretende recorrer ao layoff simplificado nesta primeira figura prevista no artigo 3º, número 1, a linha A, encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento. Exige-se que haja uma situação, uma determinação legal, que pode ser neste diploma ou pode ser em diploma avulso, em despacho. O caso que vos referi dos dentistas não consta deste diploma, mas constou de um despacho da Ministra da Saúde que determinou o encerramento de todos os consultórios médicos dentários, todas as clínicas dentárias. Portanto, o que se exige para a verificação deste pressuposto é que haja uma determinação legal no sentido de que aquela atividade, aquela empresa, aquele estabelecimento tem que ser encerrado. Se isso acontecer, eu estou com este primeiro pressuposto preenchido, com esta primeira situação tipificada pela lei para efeitos de qualificação da crise empresarial. Reparem, tudo isto que vos estou a referir, referi a primeira hipótese, vou referir mais 2, está numa norma, no artigo 3º, que fala, cujo epígrafe é situação de crise empresarial. Eu, empresa, tenho que estar numa situação de crise empresarial para poder recorrer a esta figura do layoff simplificado. A segunda hipótese, e portanto aqui neste caso isto é particularmente simplificado, porque eu basicamente tenho que dizer que a atividade foi encerrada por determinação legal e naturalmente tenho que, se for necessário, for justificar qual é a determinação legal que determinou o meu encerramento. Para além desta possibilidade, existe uma segunda possibilidade prevista na linha B, sob a linha I, que é a situação em que não há esta determinação legal de encerrar ou de parar, de suspender a atividade, não há esta determinação legal. O que se passa é uma coisa diversa, e isto é plausível no caso das empresas de natureza industrial. Tipicamente plausível, mas não é exclusivo. É nos casos em que haja uma paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento que resulta da interrupção de cadeias de fornecimento e de abastecimento globais, por exemplo, de matérias-primas. Eu sou uma empresa industrial de um determinado setor, careço de matérias-primas que são importadas, as cadeias de abastecimento estão interrompidas, eu não tenho matéria-prima para poder produzir e, portanto, eu vou ter uma paragem que pode ser total ou parcial da empresa ou de um determinado estabelecimento por esta razão, ou, ainda dentro desta linha, nos casos em que haja suspensão ou cancelamento de encomendas e que possa, portanto, também ser
motivo de que eu vou parar a minha atividade, porque, entretanto, eu tive, por exemplo, encomendas que tinha de determinados clientes, volto ao exemplo das atividades industriais, e há suspensão das encomendas, e essa suspensão das encomendas, e eu neste momento não estou hoje, não tenho ainda a quebra da faturação, que é a terceira modalidade, não tenho ainda a quebra da faturação para poder invocar justamente a quebra da faturação, mas eu tenho um conjunto de encomendas canceladas, por exemplo, ou suspensas, que vão determinar que eu vou ficar sem produzir nos próximos tempos. A lei depois também diz o que é que são os próximos tempos e exige que eu seja capaz de documentar. Não basta eu dizer, bom, em princípio está tudo parado, que é uma expressão que agora se usa muito, está tudo parado e, portanto, eu vou ficar sem trabalho. Não. Eu tenho que ter uma situação em que haja encomendas que sejam objetivamente canceladas, em que eu tenha desejavelmente comunicações dos meus clientes que configurem essa situação de cancelamento para eu poder entrar nesta segunda modalidade. Portanto, paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento que resulta da interrupção das cadeias de abastecimento globais ou de suspensão ou cancelamento de encomendas. Reparem, e com isto também vos queria dizer o seguinte, isto pode, por exemplo, acontecer, nós quando recorremos ao layoff, e adianto já aqui um tema que é transversal, o layoff não tem que ser a todos os trabalhadores da empresa ou a nenhum dos trabalhadores da empresa. Eu posso ter layoff relativamente a determinados trabalhadores da empresa e não ter layoff relativamente a outros que continuam a trabalhar em pleno. E dentro dos trabalhadores a quem eu tenho a intenção de aplicar o layoff, eu posso ter trabalhadores em situação de suspensão do contrato de trabalho, isto é, estão 100% parados, ou posso ter trabalhadores em situação de redução do contrato de trabalho. E, portanto, uma empresa ou uma realidade empresarial pode ter esta variedade de situações na mesma empresa, dentro da mesma empresa. Eu posso ter trabalhadores que não são sequer abrangidos pelo layoff, posso ter trabalhadores que são abrangidos pelo layoff na versão da suspensão do contrato de trabalho, e posso ter trabalhadores que são abrangidos pelo layoff na versão da redução do contrato de trabalho, e na redução posso ter trabalhadores a trabalhar a 25%, trabalhadores a trabalhar a 50%, a trabalhar a 61%, tenho total liberdade. Depois isto pode ter consequências do ponto de vista, tem consequências do ponto de vista das contas, não é aqui a minha praia, digamos assim, virá quem falará melhor sobre isto, mas para vos dizer que isto não tem que ser, a empresa pode ter, e isto ocorre-me partilhar convosco, a este respeito que eu estava a falar do cancelamento. Reparem, é possível que eu tenha, porque é que a lei fala sempre em encerramento total ou parcial, ou paragem total ou parcial. Imaginem, por exemplo, uma empresa industrial do setor do calçado, que basicamente o que faz é compra matéria-prima, produz calçado e vende. E, portanto, é uma empresa industrial, no sentido produtivo do calçado, e uma empresa comercial, no sentido que depois procede à venda do calçado. É muito plausível que se existir uma quebra no fornecimento da matéria-prima, a componente industrial, a componente de produção, fique parada. Mas isso não significa que fique parada a componente comercial, porque eu tenho calçado em estoque, depois tenho clientes a comprar ou não tenho, isso é um outro problema. Mas do ponto de vista desta situação que estamos aqui a cuidar, é muito possível que eu tenha, numa empresa industrial do calçado, industrial e comercial, tenha parte da empresa parada porque não está a produzir, porque não tem matéria-prima, por exemplo, e tenha parte da empresa a trabalhar normalmente porque tem estoque, tem produto e está a vender o produto. E, portanto, posso ter uns na parte industrial em situação de suspensão do contrato de trabalho, portanto, estão em casa, não trabalham nada, e posso ter na parte comercial, se mantém atividade, mas apesar de tudo, é área mais reduzida, posso ter trabalhadores na modalidade de layoff, mas de layoff numa situação de redução do contrato de trabalho. Isto é, a trabalhar no fundo, vamos dizer assim, a redução é um pouco como um trabalho a tempo parcial. Portanto, isto é, não é rigoroso dizer-se isto assim do ponto de vista puramente técnico, mas é compreensível. A situação do layoff na modalidade da redução, a pessoa fica a trabalhar como se estivesse a trabalhar em part-time, para nós percebermos isto bem. Depois, o que significa em termos remuneratórios, eu já leio. Terceira modalidade de crise empresarial. A terceira modalidade tem a ver com a situação da quebra da faturação.
Bom, diz a lei que é a quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% de faturação no período de 30 dias anterior ao do pedido junto aos serviços competentes da Segurança Social. Isto é, vamos começar a dar aqui exemplos. Eu vou apresentar um pedido de layoff no dia 1 de abril. E, portanto, eu tenho, ao apresentar no dia 1 de abril o meu pedido de layoff, eu vou apresentar, estou nesta terceira modalidade da quebra de faturação, e eu vou apresentar à Segurança Social a minha faturação nos 30 dias anteriores ao dia 1 de abril. Portanto, vamos simplificar, isto não é rigoroso, porque uns meses têm 31, outros meses têm 29 este ano, mas vamos dizer que eu vou apresentar à Segurança Social a minha faturação de março. Estou a apresentar o pedido no dia 1 de abril, vou apresentar a minha faturação em março. E depois vou ter como referência de comparação dessa minha faturação de março, uma de duas, porque a lei configura como hipótese, uma de duas. Ou média mensal, diz a lei, a média mensal dos 2 meses anteriores ao período da faturação que eu apresento. Voltamos ao exemplo. Eu submeto o pedido no dia 1 de abril, apresento a minha faturação de março, então vou apresentar como referência, para comparar com a faturação de março, a média mensal de janeiro e fevereiro. Eu tenho a média mensal dos meses de janeiro e fevereiro e, se março tiver uma quebra de faturação, como diz a lei, de pelo menos 40%, eu estou em situação de crise empresarial para efeitos de submissão do layoff. Segunda hipótese de termo de referência é eu comparar, porque está aqui em causa, volto a dizer, eu chego à Segurança Social e digo que está aqui a minha faturação de março, e esta faturação de março tem uma quebra de 40%. Ou relativamente à média mensal de janeiro e fevereiro, ou relativamente a março de 2019, ao período homólogo do ano anterior. E, portanto, eu tenho, a lei aqui diz que o período de referência é um ou outro, a empresa pode optar. O seguro é que eu tenho que, seja por referência à média mensal de janeiro e fevereiro, no meu exemplo, seja por referência a março de 2019, também no meu exemplo, eu tenho que ter, em março deste ano, nos 30 dias anteriores à submissão do pedido, uma quebra de faturação de pelo menos 40%. E se o fizer, eu, nesses casos, tenho que, estou em situação de crise empresarial para efeitos digamos assim, de ter acesso ao layoff simplificado. Nota importante, no caso de haver a tal paragem total ou parcial, não por a segunda modalidade, não a primeira modalidade em que haja uma intervenção legal, mas no caso da segunda modalidade, em que há uma quebra de encomendas, ou em que há uma quebra ou suspensão de encomendas, ou no terceiro caso em que há crise empresarial, esta situação, quando a empresa submete o pedido de layoff na Segurança Social, via site, porque é a única forma que a lei admite para esse efeito, tem que o fazer acompanhado de uma certificação do contabilista certificado da empresa, que confirma a situação que está a ser invocada, nestas duas modalidades. Isso faz-se no próprio impresso, o próprio impresso tem um campo destinado a digamos assim, a esta certificação por parte do contabilista certificado. Como é que isto se faz? O que é necessário que a empresa faça para poder... Primeiro, tem que estar numa situação de crise empresarial. Eu tenho que sustentar, tenho que verificar, e eu que estou a dar assessoria à empresa, tenho que verificar que a empresa está numa situação de crise empresarial. Qual é o procedimento que deve ser assumido? O procedimento está definido no artigo 4º do mesmo decreto, e, basicamente, eu tenho que comunicar aos trabalhadores abrangidos a decisão de recorrer à medida de apoio de manutenção dos postos de trabalho, que se traduz no layoff simplificado. Tenho que indicando a duração previsível. A lei o que diz é que, neste momento, o período máximo inicial que pode ser pedido é de 30 dias. E depois, a lei admite que haja prorrogação. Enfim, nós ainda não estamos nessa fase das prorrogações, não sabemos exatamente como é que o que é que vai acontecer. Há aqui alguns aspectos que não estão completamente definidos, mas neste momento não é possível. Aliás, no impresso que se submete tem que se colocar na data de início
e uma data final, e a lei o que diz é que, no caso da medida de layoff, porque este decreto de que tenho vindo a falar, abrange também outras medidas de apoio, designadamente em matéria de formação, em matéria de formação, em matéria de isenção de contribuições para a segurança social e em matéria de apoio à retoma da atividade, que eu aqui não trato porque seria absolutamente impossível. Eu estou a cuidar apenas da questão do layoff, que é a primeira das 4 medidas que este diploma estabelece, e a lei diz expressamente que esta medida tem a duração de 1 mês, sendo excepcionalmente prorrogável mensalmente até ao máximo de 3 meses. Naturalmente que isto depois vai depender daquilo que acontecer, entretanto, no contexto macroeconómico e no contexto da retoma da atividade económica e também no contexto do problema da pandemia. Bom, portanto, as empresas são qualificadas em situação de crise empresarial. Para submeter o pedido, têm que dar a comunicação aos trabalhadores dizendo que vão recorrer à medida, entendendo-se naturalmente que tem que dizer ao trabalhador se ele vai ficar numa situação de suspensão ou se vai ficar em situação de redução e, no caso da redução, qual é a medida dessa redução. Naturalmente, têm que ser ouvidos os delegados sindicais e as comissões de trabalhadores quando existam. E cumprida esta fase procedimental, a empresa submete o formulário na Segurança Social acompanhado de um anexo. Deixem-me dizer-vos aqui o seguinte. Hoje, neste contexto, isto não posso ser mais prático do que estou a ser convosco, neste contexto, nós devemos estar muito atentos às informações que aparecem nos sites da Segurança Social e da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, da DGERT, porque tenho frequentemente informações relativamente a aspectos práticos. E devo dizer-vos que algumas das orientações que constavam das FACs da Segurança Social e da DGERT tiveram versões que foram posteriormente alteradas em função dos entendimentos da Segurança Social e dessas entidades públicas. E, portanto, devemos ter isto muito presente. Há 2 aspectos, enfim, no tempo que tentarei não ultrapassar, pelo menos de forma chocante, há 2 aspectos que ainda me parece importante recapitular convosco. Primeiro, é esta questão, a questão de, se eu estiver numa situação de suspensão do contrato de trabalho, e portanto o trabalhador fica em casa, não desenvolve nenhum trabalho para a empresa, o que é que acontece relativamente à sua retribuição? O que é assegurado a um trabalhador em situação de layoff é que são assegurados, isso resulta da regra do Código do Trabalho, lhe são assegurados sempre 2/3 da sua retribuição. E esses 2/3 são depois assumidos em 70% pela Segurança Social e em 30% pela entidade empregadora. Portanto, no fundo, o trabalhador que está numa situação de suspensão, primeiro exemplo para já, tem direito, isto tecnicamente não é uma retribuição, é uma compensação retributiva, é assim que a lei chama, tem direito a uma compensação retributiva correspondente a 2/3 do seu salário, e já vamos ver o que é o seu salário, e depois esses 2/3 são assumidos 30% pela entidade empregadora e 70% pela Segurança Social, sendo que o regime é a entidade empregadora tem que assumir o pagamento e depois a Segurança Social reembolsará a entidade empregadora desse valor. Bom, reparem, o objetivo da lei, no regime geral do layoff, que nesta matéria leve simplificado não se altera, é que o trabalhador tenha sempre assegurados 2/3 da sua retribuição. Ora bem, onde é que se levantam aqui algumas questões, onde é que se tem levantado algumas questões a este respeito? É sobretudo neste sentido, que é, bom, mas estes 2/3 são considerando que parcelas da retribuição do trabalhador. Que parcelas estão aqui em causa? Quais são as parcelas que devem ser consideradas para eu conferir ao trabalhador o direito aos 2/3 de compensação retributiva? Numa versão inicial, isto era feito por remissão para uma norma do Código de Trabalho que fala em retribuição normal e líquida. Retribuição normal e líquida. Portanto, não se restringia à retribuição base mais de 8 unidades. No fundo,
esta noção do Código de Trabalho da retribuição normal e líquida faz apelo a tudo o que o trabalhador recebe com caráter de regularidade e permanência. Era a regularidade e a permanência que fazia uma qualquer parcela ser considerada retribuição normal e líquida. Por exemplo, e isto considerando o aspecto que há pouco vos referi, de que há mudanças de entendimento, tem havido mudanças de entendimento na Segurança Social a respeito, por exemplo, disto, e estas mudanças de entendimento são sempre no mesmo sentido, que é diminuir a comparticipação da Segurança Social, por exemplo, relativamente às comissões. No princípio foi assumido até por escrito pela Segurança Social que relativamente às comissões era considerada a média das comissões dos últimos 12 meses, e essa média era considerada no elenco das parcelas a levar em conta para efeitos de compensação retributiva, e a verdade é que hoje é assumido pela Segurança Social que isso não é, as comissões não são consideradas. Portanto, nós, para efeitos da compensação retributiva, portanto, nós temos que ter aqui alguma cautela e devemos atentar, e aqui sim vale a pena chamar a nossa atenção para isto, para a tal portaria que eu vos referi, a portaria 94A/2020, que no seu artigo 4º, é o artigo que tem especificamente a ver com o tema que estamos aqui a falar, diz o seguinte: no âmbito do apoio extraordinário à aumentação do contrato de trabalho, o cálculo da compensação retributiva considera as prestações remuneratórias normalmente declaradas para a Segurança Social e habitualmente recebidas pelo trabalhador, e agora diz, relativas à remuneração base, aos prémios mensais e aos subsídios regulares mensais. Isto é, a norma começa por dar uma perspectiva que era quase aquela que eu vos estava a dizer que tinha sido inicialmente assumida, que era o quê? As prestações remuneratórias normalmente declaradas e habitualmente recebidas, mas depois há aqui uma vírgula que restringe, que não diz sequer designadamente ou nomeadamente, diz que são estas prestações remuneratórias normalmente declaradas e habitualmente recebidas e que sejam relativas à remuneração base, aos prémios mensais e aos subsídios regulares mensais. O que levanta, de facto, aqui alguns problemas de interpretação quanto àquilo que é considerado para efeitos da compensação retributiva. Chama a vossa atenção porque isto vai ser um dos pontos onde vai haver muito layoff que vem parcialmente para trás, que é parcialmente desconsiderado para efeitos da compensação retributiva. Que a entrada empregadora tem a obrigação de o pagar, isso é inequívoco. A questão diferente é saber qual é a obrigação da Segurança Social. O que a Segurança Social está a dizer é, para efeitos da minha comparticipação na compensação retributiva, eu vou considerar e assumir isto apenas. O resto corre por conta do empregador, se for o caso. Como, aliás, reparem, houve uma situação que se colocou logo no início do layoff, a propósito, concretamente, da TAP, que era saber se as empresas podiam pagar acima do que era a compensação retributiva. Porque a compensação retributiva assegura, como vos disse, 2/3 da remuneração. Pode pagar acima, não há nenhum limite. O que a lei define é um limite para a compensação retributiva e um limite para a compensação pela Segurança Social. A entrada empregadora é livre de pagar o que entender aos trabalhadores, pode-lhes pagar acima, é o que está acontecendo na TAP, é o que está acontecendo em muitas empresas, que dizem, bom, nós recorremos ao layoff, vamos buscar a compensação retributiva, vamos buscar a compensação da Segurança Social na compensação retributiva, mas independentemente disso nós assumimos o pagamento dos vencimentos dos salários dos trabalhadores na sua íntegra. Última nota, para não queimar demasiado o meu tempo, prática, que também vos queria deixar. Tem a ver justamente com esta situação da compensação retributiva nos casos em que o trabalhador, nos casos em que o trabalhador está em suspensão, isto não oferece dúvida, está em suspensão, recebe 2/3, desses 2/3, 70% são assumidos pela Segurança Social, 30% são assumidos pelo empregador. Agora, coisa diferente, e para a qual é preciso ter muita atenção, é quando nós estamos numa situação de redução do contrato de trabalho. O trabalhador continua a trabalhar na empresa uma determinada parcela de tempo. E aqui nós temos que ter muita cautela. Primeiro, temos que ter atenção relativamente às contas que têm que ser feitas. Segundo, temos que ter muita cautela com as consequências de qual é o tempo de redução que é definido. Porquê? Vamos ao seguinte exemplo. Um trabalhador fica em redução a 50%. E, portanto, ele tem um determinado salário. Imaginem que ele tem um salário de 900 euros. E este trabalhador, que tem um salário de 900 euros, vai ficar a trabalhar 50%.
Bom, ficando a trabalhar 50%, tem direito a receber salário de 50%. Isto não é compensação contributiva, isto não mete segurança social, não mete nada, não mete com participação, isto é salário. Ele trabalha metade, a meio tempo, 50%, o empregador tem que lhe pagar 450 euros. É salário do trabalhador, no meu exemplo dos 900 euros. Bom, e depois, este trabalhador, é a regra geral do regime de layoff que vos referi, este trabalhador tem que ver garantidos 2/3 do seu salário. Bom, 2/3 do seu salário, num exemplo fácil que eu aqui dei de contas, que é para não atrapalhar, de um salário de 900 euros, 2/3 deste salário são 600 euros. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele está a 50%, a entidade empregadora paga-lhe 450 euros. Não é compensação contributiva, é salário, é o tempo que ele trabalha. E depois há uma diferença entre 450 euros, que é o valor que ele recebe da entrada empregadora com pagamento de salário, e os 600 euros, que são os 2/3, estes 150 euros é que são a compensação retributiva. E é nesta compensação retributiva que a Segurança Social, nestes 150 euros, que a Segurança Social vai participar em 70% e o empregador em 30%. Porquê? Porque o trabalhador tem sempre o direito a ver assegurado os 2/3 do seu salário. Neste meu exemplo, tem sempre a ver assegurado 600 euros. Se o empregador lhe paga 450 porque ele está a trabalhar a meio tempo e é metade do seu salário, o restante é compensação retributiva. Mas agora, reparem no outro exemplo, ou num outro exemplo, que é, eu ponho este trabalhador numa situação de redução, não a 50%, mas a 75%. Se este trabalhador ficar a trabalhar em regime de layoff, redução de contrato de trabalho a 75%, com uma redução de 25%, ele vai receber do seu empregador, com o pagamento do trabalho que ele faz, 75% do seu salário. Ora, 75% do seu salário significa mais do que os 66,66, que são os 2/3 a que ele tem direito. O que é que significa? Que neste segundo exemplo não há compensação retributiva. O trabalhador, só com o seu salário, já tem assegurados os 2/3 do seu vencimento. Consequência, primeira consequência para isto. A primeira consequência para isto é que a Segurança Social não vai ter nenhuma comparticipação aqui. E, portanto, se uma empresa, e estou a pensar, quando estou a dizer isto, numa empresa concreta que conheço, que me trouxe este problema. Se uma empresa colocar todos os seus trabalhadores em layoff, com redução a 75%, o que vai acontecer é que a Segurança Social vai mandar para trás o pedido de layoff. Vai indeferi-lo, dizendo que eu não sou tido no achado, não há aqui nenhuma medida de apoio, porque eu não entro em nenhuma comparticipação retributiva. Porque quem está com 75% já tem assegurados 2/3. Não há lugar a compensação retributiva, nem há lugar a comparticipação da Segurança Social. Primeira consequência. Mas as entidades empregadoras que o fizeram, essa consequência, pensaram nela. O que não pensaram foi numa segunda consequência. É que se a Segurança Social indefere o pedido, com este motivo, dizendo eu não sou tida nem achada, não entro, não estou a apoiar nada, eu não estou a apoiar esse layoff, eu não estou a comparticipar nesse layoff, isso vai ter consequências para aquelas outras medidas que são aplicáveis, por exemplo, em matéria de isenção de contribuições, que a lei diz que são aplicáveis aos trabalhadores abrangidos por uma medida de apoio. É que, no caso do exemplo da empresa que eu vos dei, que é a empresa que põe todos os seus trabalhadores a 75%, a consequência, o fim do filme, é que a Segurança Social diz layoff indeferido, e quando essa empresa for dizer agora eu quero a isenção das contribuições para a Segurança Social, existe o risco, e eu já vi esse risco assumido por escrito em comunicações no âmbito da Segurança Social a beneficiários que perguntam, de dizer não, você não tem isenção de contribuições, porque as isenções de contribuições são para trabalhadores abrangidos por medidas de apoio. Ora, estes trabalhadores não estão abrangidos por nenhuma medida de apoio, porque eu, Segurança Social, não apoiei nada. Eles receberam 75% e foi pago pelo empregador. Portanto, temos de ter alguma cautela, primeiro nas contas que se fazem, mas isso é uma questão de perceber como é que elas se fazem, mas temos de ter alguma cautela nas consequências que resultam para as entidades empregadoras quando assumem a redução dos contratos de trabalho em percentual superior a 66,66%. Porque nesses casos, sempre que o trabalhador fica a trabalhar mais do que 66,66% do seu período normal de trabalho, não vai haver lugar à compensação retributiva, nem vai haver lugar à comparticipação por parte da Segurança Social, o que pode ter este exemplo. A última nota, antes de devolver
webinar para o Paulo Rosa, tem a ver com isto. Há uma consequência importante, e aí eu chamo a nossa atenção para a tal declaração de retificação do decreto 12G de que vos falei, porque essa declaração de retificação tem a ver com um aspecto muito importante e que tem a ver com isto, com o facto de que as empresas que sejam beneficiárias destas medidas de apoio, designadamente layoff simplificado, enquanto durarem as medidas e nos 60 dias seguintes, pelo menos para já, pode haver alterações legislativas neste domínio, é bem possível que haja, para que para tentar conter a taxa de desemprego, o empregador não pode proceder, portanto, enquanto um empregador que recorra a medidas de apoio, designadamente ao layoff simplificado, enquanto durar a medida de apoio e nos 60 dias subsequentes à cessação da medida de apoio, não pode proceder a despedimentos por extinção de posto de trabalho, nem a despedimentos coletivos. Reparem, porque é que esta declaração de retificação é muito importante no artigo 13º? É que a versão originária dizia, o que também era um absurdo, que não podia fazer despedimentos coletivos, nem despedimentos de posto de trabalho, dos trabalhadores abrangidos pela medida. Imaginem aquela situação que eu falei há pouco, que é metade da empresa está a trabalhar e da outra metade, uns estão em casa 100%, outros estão em regime de redução. No fundo, o que a versão original do diploma dizia é que eu não podia despedir, por despedimento coletivo ou por despedimento de posição de posto de trabalho, eu não podia despedir quem estava abrangido pelas medidas, o que era um absurdo. E o que depois está corrigido e está retificado e é o que vale, é que eu não posso despedir ninguém da empresa. Uma empresa que recorra a esta figura fica impedida de operar despedimentos coletivos ou despedimentos por extinção de posto de trabalho e parece também despedimentos por inadaptação durante o tempo em que estiver a beneficiar da medida e nos 60 dias subsequentes. Reparem, sob pena de entrar numa situação de incumprimento. Despedir não é a mesma coisa que fazer cessar um contrato de trabalho a termo. Portanto, as empresas podem fazer cessar um contrato de trabalho a termo. Se eu estou, durante o mês de abril, numa situação de layoff e tenho um contrato de trabalho que vai terminar no dia 30 de abril, um contrato de trabalho a termo, eu posso fazer cessar esse contrato de trabalho a termo por caducidade. A lei não me impede de fazer cessar o contrato de trabalho a termo por caducidade. E também não impede que uma entidade empregadora, imaginem, tinha admitido um trabalhador que no meio de um layoff, ou melhor, entrando o layoff pelo caminho, estava em período experimental. A lei não impede que haja uma denúncia durante o período experimental. A lei impede claramente a questão dos despedimentos chamados despedimentos por causas objetivas. A meu ver, e esta é mesmo a última frase, a meu ver, a lei também não permitirá, e isto é uma coisa que nós sabemos que se faz muito nas empresas, sobretudo em contextos de aperto, a meu ver, a lei também não permitirá os acordos de revogação que nós muitas vezes fazemos com extinção de postos de trabalho para acesso ao fundo de desemprego. E, a meu ver, a lei não permitirá isso. Porquê? Porque isso materialmente corresponde, de facto, os fundamentos desse acordo são os fundamentos de um despedimento por extinção de posto de trabalho. Aliás, muitas vezes nas declarações nós dizemos estão preenchidos os pressupostos para o despedimento por extinção de posto de trabalho, as partes estão de acordo que realmente há fundamento para essa extinção, querem evitar a tramitação e as delongas e, portanto, optam por fazer o acordo. A meu ver, um acordo de revogação desses, isto é, fundado numa extinção de posto de trabalho para poder aceder ao fundo de desemprego, é um acordo que pode levantar problemas junto à segurança social por incumprimento destas medidas. Enfim, isto é quase meter o recio na roda de Tesga, porque é muita coisa para pouco tempo. Espero que tenha sido claro, não tenha sido lançador e que tenha tocado em pontos, pelo menos práticos e básicos, essenciais do ponto de vista do layoff. Há depois muitos detalhes, há muitas instruções, há soluções, saber se um trabalhador em baixa pode ou não pode ser incluído. Por exemplo, não está em lugar nenhum da lei, mas está numas instruções de preenchimento do empréstimo. Nós navegamos aqui isto é um arquipélago neste momento. Reitero o agradecimento, devolvo a palavra ao Paulo Lourosa e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Desculpa, vou passar agora então a palavra à Sara. Há Obrigada. bocado estava em mute, não Pois me nós não apercebi. conseguimos ouvir, nós não conseguimos ouvir, Exatamente, Paulo. mas pronto, estava só simplesmente a dizer que portanto, foi muito interessante. Obviamente o tempo era limitado para o Rui, mas temos algumas questões também que já foram colocadas. Vamos tentar responder no final do webinar das apresentações. E passo a palavra então para ti, Sara, para falar então sobre as medidas de Muito financiamento. obrigada. Obrigado. Até já. Obrigada. Antes de mais, muito boa tarde a todos. E penso que o Paulo, apesar de não ter conseguido ouvir, mas penso que o Paulo Lourosa já disse anteriormente qual seria a área que eu vou falar, e vou falar essencialmente das medidas de financiamento dentro da área do Covid-19. Eu tenho aqui esta pequena apresentação que vos poderá ajudar também a seguir aqui o raciocínio. Começando pelas linhas de financiamento e em particular pela linha de financiamento de apoio à economia Covid-19, esta linha é destinada ao financiamento de necessidades de tesouraria e foi recentemente reforçada para 6,2 mil milhões de euros. Poderemos quase dizer que esta linha é uma linha que está dividida em 4 sublinhas e o que as distingue principalmente é a dotação e também a área de atividade em que as respectivas empresas se inserem. Começando pela linha de apoio à atividade económica, que foi inicialmente denominada por uma linha da indústria e era só direcionada para empresas industriais. Houve agora, há cerca de 1 ou 2 semanas, esta alteração, alargando aqui o âmbito e mais empresas podem efetivamente concorrer a esta linha, em que o âmbito setorial foi bastante alargado. Esta linha tem uma dotação de 4,5 milhões de euros. Depois, dentro do turismo, temos 2 diferentes linhas. Temos uma para a área de empreendimentos e alojamentos, com 900 milhões de euros, e uma outra para a área de agências de viagens, animação e organização de eventos, com 200 milhões de euros. Por fim, com 600 milhões de euros, temos uma linha para a área da restauração. E esta linha está destinada, os destinatários vão desde empresários em nome individuais, pequenas e médias empresas, microempresas e também as chamadas Small Mid Cap, que são não PMEs que empregam menos de 500 pessoas, e as Mid Cap, que são não PMEs que empregam menos de 3 mil pessoas. É importante também, relativamente às condições de elegibilidade, é importante ter em conta que há aqui uma série de condições, sendo elas, a empresa não pode ter incidentes não regularizados junto da banca e do sistema de garantia mútua, tem que ter também a situação regularizada junto à administração fiscal e da segurança social, tem que ter a situação líquida positiva, isto no último balanço aprovado. No entanto, se por vezes acontece, no último balanço aprovado a situação é negativa, mas entretanto esta situação foi revertida, basta apresentar um balanço intercalar. E esta condição, refiro que não é uma condição, não é aplicável a empresas com menos de 2 anos de atividade. A empresa também não pode ser considerada como sendo uma empresa em dificuldade. Por fim, como última condição, e chamo a atenção esta condição porque acredito que esta condição possa excluir muitas empresas que queiram concorrer a esta linha, é que tem que haver um compromisso por parte da empresa em manter os postos de trabalho até dezembro de 2020 face a fevereiro deste ano. E para isso não pode promover despedimentos coletivos ou despedimento por extinção de posto de trabalho, ou então também não pode demonstrar estar sujeito ao regime de layoff. Agora, o financiamento máximo por empresas varia de acordo com a dimensão da empresa. Se estivermos a falar de microempresas, pode ser até 50 mil euros, pequenas empresas até 500 mil euros e outras empresas até 1,5 milhões de euros. E uma empresa pode recorrer a mais do que uma linha, sendo que o limite máximo por empresa é de 3 milhões de euros. Isto de forma também a que haja alguma dispersão aqui dos apoios e que não esteja tudo concentrado nas mesmas empresas. O período de carência é de 18 meses e o prazo máximo de operação é de 6 anos. E eu queria também referir que é importante que há aqui algumas questões à volta disto, que é aqui nesta linha não é exigido qualquer tipo de aval pessoal ou patrimonial. Esta operação também cobre até 90% do capital em dívida para as micro e pequenas empresas e 80% para as restantes. E as empresas, para recorrerem a esta linha, basta contactar as instituições bancárias com quem trabalham e depois todo o processo é diretamente tratado com a banca.
Passando agora para uma outra linha que já está esgotada, mas eu não queria deixar de dar esta nota, que era a linha Capitalizar a Covid-19, que era a linha Fundo Maneio e a linha Tesouraria, que já não se encontram disponíveis. E, efetivamente, o feedback que eu tenho tido por parte de alguns empresários é que esta linha Covid-19, a nível de administrativo e a nível de processos e burocracias, era menos pesado do que a linha que eu apresentei anteriormente, que é esta linha de apoio à economia. Infelizmente, neste momento está esgotada e já não se pode concorrer. Mas dentro desta linha Capitalizar a Covid-19, há uma que ainda está disponível, que é esta que eu vou falar agora, que é a linha de turismo, que é destinada apenas para microempresas e tem uma dotação de 60 milhões de euros. Esta linha é destinada a financiar necessidades de tesouraria e tem como condições de elegibilidade: a empresa tem que estar regularizada junto da Administração Fiscal, Segurança Social e Turismo de Portugal, não se pode encontrar numa situação de empresa em dificuldade e também não pode ter sido objeto de sanções judiciais ou administrativas nos últimos 2 anos. Aqui o financiamento máximo por empresa é de 20 mil euros, sendo que o cálculo a fazer é 750 euros por mês por cada posto de trabalho existente na empresa em fevereiro de 2019 e multiplicamos esse valor por um período de 3 meses, atingindo sempre o limite máximo de 20 mil euros. Temos aqui um prazo máximo de operação, é de 3 anos, incluindo 1 ano de carência. E também queria ressalvar que, neste caso, esta linha tem uma garantia, e a garantia é a fiança pessoal do sócio. E estamos a falar também de um financiamento que é um financiamento sem juros. As empresas aqui, para concorrerem a esta linha, têm que contactar diretamente o Turismo Portugal, o site Turismo, e têm lá depois a plataforma para acederem à candidatura. Depois, passando agora também para o Portugal 2020 e as medidas de flexibilização, o Governo definiu um conjunto de mecanismos de forma a ajudar as empresas que têm candidaturas ao Portugal 2020 a decorrer e agilizar aqui alguns processos, nomeadamente na aceleração dos pagamentos dos incentivos às empresas, no mais curto espaço de tempo possível e também no limite a título de adiantamento. Este adiantamento pode ser feito até ao máximo de 95% do incentivo total aprovado. E eu, efetivamente, tendo em conta alguns projetos que eu estou a acompanhar, tenho sentido um esforço bastante elevado por parte dos organismos intermédios nesta aceleração, sendo a AICEP e a APMEI, em que estão a ser muito mais céleres do que normal nestes processos de análise. E também gostaria de dar nota que resultados apurados no dia 10 de abril demonstram que desde dia 16 de março foram emitidas ordens de pagamento no valor de 66 milhões de euros, dos quais 51 milhões já foram liquidados e os restantes 15 serão nos próximos dias. Isto demonstra efetivamente o esforço que está a ser feito na celeridade destes processos. Passando agora para os diferimentos das prestações de subsídios reembolsáveis, e aqui falamos no âmbito das candidaturas do Portugal 2020, mas também dos antigos quadros comunitários, que é o CREN e o QCA3, em que todas as prestações que se vencessem até setembro de 2020 são automaticamente postecipadas por um período de 12 meses e sem haver aqui qualquer encargo ou penalidade para as empresas. Este diferimento é feito de uma forma automática, as empresas não têm que fazer qualquer pedido. E eu também dou aqui uma nota que eu acredito efetivamente que esta medida possa vir a sofrer aqui alguma alteração. Isto porque se virmos empresas que têm subsídios a reembolsar em outubro ou novembro deste ano e que efetivamente foram penalizadas na sua operação por causa do Covid-19, estas empresas não estão aqui abrangidas e por isso acredito que nos próximos meses o Governo possa fazer aqui algum ajustamento a esta medida. Falando agora de elegibilidade das despesas com ações canceladas ou adiadas, isto é mais no âmbito de, essencialmente, candidaturas de internacionalização que estejam a decorrer e que tenham como despesas elegíveis eventos, feiras, participação em feiras internacionais ou missões e que tenham sido canceladas por razões relacionadas com o Covid-19. Estas despesas vão ser aceitas como elegíveis, podem ser aceitas como elegíveis e por isso as empresas recebem o respectivo incentivo e desde que apresentem um comprovativo por parte da entidade organizadora de que este evento foi cancelado. Passando agora para uma outra medida, que esta medida tem tido bastante impacto nos projetos do Portugal 2020 e também do CREN que estão a decorrer. Isto porque há a possibilidade
de haver a reprogramação dos projetos, ou seja, os impactos negativos decorrentes de Covid-19 que levem a não concretização às metas estabelecidas podem ser ajustadas. De duas formas, e estamos a falar até essencialmente de duas vertentes, que é projetos que já estão em fase de investimento, que estão a ser executados agora, ou então projetos que já foram física e financeiramente concluídos. Se formos analisar os projetos em fase de investimento, são aceitas algumas alterações e ajustamentos sobre 4 níveis. O primeiro é a nível de configuração do investimento, ou seja, a empresa pode redefinir o plano de investimento, até porque justificando o porquê de haver alguns investimentos que já não fazem sentido, algumas despesas que não têm capacidade até de fazer, e pedir ou a exclusão dessas despesas do plano de investimento, ou então, efetivamente, até pode ser a substituição por outras que façam mais sentido atualmente. Depois, também, o segundo nível é a recalendarização do projeto. Acredito que com esta realidade que estamos a atravessar, da pandemia, hajam muitos projetos que vão ser alvo de atrasos e pode haver aqui a prorrogação do prazo dos projetos sem haver qualquer penalização para a empresa. E isto é importante porque até à data, se havia um atraso, as empresas eram penalizadas. E agora, havendo sempre a justificação relacionada com o Covid-19, não há penalização para as empresas. Depois, relativamente aos resultados contratados, quando submetemos uma candidatura, e essencialmente isto é muito comum até nas candidaturas, por exemplo, de inovação, nós definimos alguns indicadores de realização e de resultado que depois no final do projeto vão ser avaliados. Indicadores esses têm a ver com volume de negócios, com valor acrescentado bruto, com o posto de trabalho, intensidade das exportações e números. E estes indicadores podem ser alvo de ajustamento. E também, por fim, é o momento da avaliação dos resultados, que é, a empresa pode solicitar ajustar a avaliação, o momento da avaliação, de acordo com a nova calendarização que o projeto vai ter. Agora, do ponto de vista de projetos que já estão concluídos, são aceites alterações a 2 níveis, aos valores das metas aprovadas, isto, como eu já referi anteriormente, pode ser no âmbito da criação de postos de trabalho, de volume de valor acrescentado bruto, volume de negócios, até porque vamos supor que nós tínhamos definido que em 2018 iríamos ter um determinado valor de volume de negócios, 2018, peço desculpa, 2019, vamos supor, isto pode não acontecer e então haver aqui um ajustamento a estas metas aprovadas. Depois também há a possibilidade de haver o momento de avaliação dos resultados, admitindo-se uma prorrogação do ano de avaliação, que é o que nós chamamos o ano cruzeiro, por mais um ano. Agora, passando agora também para a outra medida, que foi a prorrogação dos prazos de candidaturas. Na altura, em março, quando começou aqui, quando iniciou esta fase, esta pandemia, estavam a decorrer inúmeras candidaturas, nomeadamente inovação produtiva, internacionalização, entre outras, e estas candidaturas tiveram a prorrogação do prazo por mais 15 dias. E isto de forma também a que as empresas pudessem adaptar os seus projetos de investimento e as suas candidaturas a esta nova situação. Por fim, eu por acaso peço desculpa, eu agora estou aqui a ver que me mandaram que estão com algum problema em ouvir. Peço desculpa que eu só consegui perceber agora. Mas era no início, mas eu acho que agora está a funcionar. Mas conseguiram ouvir ou ficou algum ponto de esclarecer? Sim, acho que sim, está tudo ok neste momento. Ok, pronto. Então, agora, para finalizar, relativamente, também queria dar o ponto que segunda-feira, penso que foi segunda-feira, que abriram novas candidaturas, que foram candidaturas direcionadas para o combate ao Covid-19. Candidaturas essas que estão na área de investigação e desenvolvimento e de inovação produtiva. E eu vou explicar, porque eu às vezes também sinto que por parte das empresas não conseguem entender a diferença, qual é a diferença entre investigação e inovação. E vou falar de uma forma muito pouco técnica para ser mais compreensível. Isto, quando falamos de investigação, pretendemos criar um novo produto, ou vamos supor, uma nova vacina ou um novo medicamento. Então, uma empresa pretende iniciar um projeto de forma a criar conhecimento e criar a introdução de melhorias significativas em produtos existentes para criar um novo medicamento, vamos supor.
Depois, quando falamos em inovação produtiva, estamos a falar em investimentos que visem a produção de bens e serviços, aqui sempre relacionados com esta pandemia. E normalmente os projetos de inovação são consequentes dos projetos de investigação. Há uma investigação inicial e depois da investigação estar concluída e ter tido sucesso, então vamos avançar para a parte produtiva. E aí a parte produtiva é chamada candidatura de inovação produtiva. Esta candidatura está aberta até dia 29 de maio e tem um incentivo, incentivo até 95% e é um incentivo não reembolsável. Da minha parte é tudo. Agradeço antes de mais todo o tempo dispensado e o tempo que perderam em ouvir as minhas palavras. Vou passar agora a palavra ao Paulo e, entretanto, no final desta apresentação, nós vamos ter algumas respostas, algumas questões que nos vão colocar e estarei inteiramente disponível para esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado, Sara. Há algumas medidas interessantes, outras mais complicadas. Sabemos de tudo o que seja relacionado com os financiamentos bancários, há alguns problemas em obtenção, mas pronto, é o que temos e há que gerir aquilo que temos. Eu vou passar então a palavra agora ao Rui Silva. Okay. Rui, penso que já está contigo. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença, esperamos que se encontrem bem. E para, digamos, complementar a minha apresentação e até para mim como referencial, irei partilhar com vocês uma apresentação em PowerPoint. Começando, dando, primazia à ordem cronológica dos acontecimentos e no âmbito das medidas fiscais em sede de segurança social que foram até agora asseguradas no sentido de promover o apoio às entidades empregadoras e aos sujeitos passivos no cumprimento das suas obrigações. Começamos desde logo com este despacho parece do já longínquo 9 de março do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que antecipava já um possível impacto da Covid-19 na atividade económica, importava por isso considerar às empresas uma dilação no cumprimento de algumas das suas obrigações fiscais. Obrigações essas podemos dividir em duas categorias. A primeira, no âmbito das obrigações declarativas, portanto, essas obrigações declarativas, no caso em concreto, a violação do prazo para a entrega da declaração de rendimentos modelo 22, referente ao período de tributação de 2019. O prazo era 31 de maio e passou para 31 de julho. E depois, no âmbito das obrigações de pagamento, temos aqui uma que está intrinsecamente ligado à modelo 22 do IRC, que referimos há pouco, que é, digamos, o pagamento se devido da autoliquidação do IRC apurado desta mesma obrigação declarativa. Também ela prorrogada, portanto, de 31 de maio para 31 de julho. Adicionalmente, as primeiras prestações do pagamento especial por conta se devido, bem como dos pagamentos por conta e adicional por conta de IRC, tudo, estamos a falar das primeiras prestações, são, digamos, também postecipadas. A primeira prestação do pagamento especial por conta passa para 30 de junho, era até ao passar dia 31 de março, e o pagamento por conta e adicional por conta passam de 31 de julho para 31 de agosto. Subjacente, nomeadamente ao cumprimento da obrigação declarativa referente à entrega da modelo essa medida pode ter impacto porque a matéria coletável do IRC pode estar de determinado tipo de decisões que se façam nessa altura, nomeadamente no âmbito de determinados benefícios fiscais ao investimento, concretamente a dedução dos lucros retidos e reinvestidos.
Depois, subsequentemente, já em 26 de março, foram tomadas medidas complementares. O Governo adotou essas medidas que visavam, por um lado, proteger os cidadãos e as empresas, em concreto os empregos dos cidadãos e os postos de trabalho das empresas, assegurar os rendimentos das famílias e assegurar também a sobrevivência das empresas. O objetivo para tentar solucionar esse problema era assegurar liquidez às empresas, como tomando medidas que visassem, por um lado, flexibilizar o pagamento de impostos e flexibilizar também o pagamento de contribuições para a Segurança Social, sendo importante frisar aqui que quando falamos em contribuições de flexibilização do pagamento de contribuições para a Segurança Social, não nos estamos a referir das cotizações a cargo dos trabalhadores. Essas, digamos, continuam a ser retidas pela empresa e a terem que ser entregues integralmente nos prazos legais. E, por fim, qualquer uma destas medidas de flexibilização, independentemente do tipo de flexibilização que seja adotada, é uma flexibilização que não resultará em qualquer juro para as entidades, digamos, que acedam a esse mecanismo de flexibilização. Por fim, também os processos de execução fiscal ficam suspensos até 30 de junho. Começando por analisar a flexibilização do pagamento de impostos, devemos começar por perceber que entidades, ou melhor, que sujeitos passivos desses impostos estão abrangidos por essas medidas. Desde logo, as entidades ou os sujeitos passivos que durante o ano de 2018 tivessem apurado um volume de negócios que não ultrapassasse os 10 milhões de euros. Uma segunda categoria de entidades, sujeitos passivos abrangidos, aqueles que estivessem dedicados a atividades que tenham sido encerradas nos termos do artigo 7º deste decreto 2A de 2020, de 20 de março, nomeadamente, como há pouco foi referido, no setor da restauração, atividades recreativas de lazer e diversão, atividades culturais e artísticas e atividades desportivas. Também ficam abrangidas automaticamente por esta possibilidade de flexibilização de pagamento dos impostos aqueles sujeitos passivos cuja atividade se tenha iniciado a partir de 1 de janeiro de 2019. Por fim, para aquelas entidades que não estejam abrangidas por qualquer uma daquelas três categorias que acima referimos, ainda assim, se demonstrarem ter havido uma redução de faturação na média dos 3 meses anteriores àquele em que a obrigação de pagamento é devido, então podem candidatar-se também a esta flexibilização. O referencial, portanto, é, conforme temos aqui a título exemplificativo, penso que poderá ajudar-vos, admitindo para as obrigações de pagamento de impostos a ocorrer em maio, teríamos como referencial a média de faturação ocorrida nos 3 meses anteriores, portanto, entre fevereiro e abril de 2020. Média essa que deveríamos comparar com a média de faturação ocorrida no período homólogo anterior, portanto, entre fevereiro e abril de 2019. Se a média de faturação obtida em 2020 se verificar inferior em 80% a 80% daquela que foi obtida no período homólogo de 2019, então essa entidade estaria, digamos, habilitada a requerer a flexibilização. Caso contrário, se a faturação, digamos, de referência for superior a 80% daquela obtida em 2019, então não está, digamos, não é candidata à flexibilização. Verificadas as entidades que podem beneficiar, digamos, desta flexibilização, importa também agora saber que impostos é que estão abrangidos. Através do portal da Autoridade Tributária até ao final do prazo para o pagamento voluntário. Aproveitamos aqui para
partilhar alguns links que nos parecem ser de utilidade. Primeiro, o link para aceder ao menu de acesso à opção de flexibilização. Portanto, através desta opção de flexibilização é que podem os sujeitos passivos optar, por um lado, indicando o tipo de entidade, o tipo de sujeito passivo em que se enquadra no âmbito das entidades que são elegíveis e, por outro lado, definir que modalidade de flexibilização é que vão optar, como veremos mais à frente. E depois também um link para um guia de utilização do serviço de flexibilização de pagamentos, que foi, digamos, partilhado e produzido pela autoridade tributária, que é, digamos, um documento que se revela de grande utilidade. Temos então agora aqui no próximo slide, no fundo, tentar resumir quais são as 7 obrigações de pagamento de impostos que ocorrem durante o segundo trimestre de 2020. Podemos dividir em 2 categorias. A primeira, conforme vimos há pouco, quanto às detenções na fonte de IRS e de IRC, temos aquelas que se refiram a rendimentos obtidos durante março, abril e maio de 2020, que, respectivamente, a respectivo prazo para pagamento voluntário ocorrem até 20 de abril, até 20 de maio e até 20 de junho, e depois, na categoria do IVA, temos que repartir os pagamentos voluntários devidos por sujeitos passivos abrangidos pelo regime mensal, ou seja, em que são pagamentos voluntários associados a 3 declarações periódicas de imposto, uma referente a fevereiro de 2020, cujo pagamento voluntário termina a 20 de 4, outra referente às operações ocorridas durante março de 2020, cujo pagamento voluntário termina em 15 de maio, e, por fim, a declaração periódica referente a abril de 2020, cujo prazo para pagamento voluntário acaba em 15 de junho de 2020. Obviamente, quando falamos aqui em pagamento voluntário, é se ele se for devido. Se uma determinada entidade ou sujeito passivo estiver numa situação de reembolso de imposto, obviamente não haverá necessidade de requerer flexibilização. Por fim, ainda no âmbito do IVA, mas quanto aos sujeitos passivos abrangidos pelo regime trimestral, portanto, há apenas uma obrigação de pagamento voluntário, que é aquela referente ao IVA devido no primeiro trimestre de 2020 e que o prazo termina no dia 15 de maio de 2020. Apresentamos também agora aqui, digamos, um modelo de flexibilização, portanto, assumindo para cada uma das três, neste primeiro modelo estamos a falar das retenções na fonte de IRS e de IRC, em que, se verificarem, temos aqui 2 hipóteses de flexibilização. A primeira em 3 prestações e a segunda em 6 prestações. A primeira em 3 prestações terminará, portanto, considerar uma dilação do pagamento que poderá ir no limite, até 20 de agosto de 2020, referente às retenções na fonte a pagar até 20 de junho de 2020. Já no caso de uma opção pelo pagamento flexibilizado em 6 prestações. Portanto, isso podemos ir até a um plano de pagamentos que terminará em 20 de novembro de 2020. Depois, com certeza, poderemos partilhar com vocês estes exemplos, que poderão, de alguma forma, ser de utilidade como referencial. Um exemplo idêntico, mas agora para o IVA, também, no fundo, tanto ou quanto idênticos. Obviamente, a flexibilização acaba por terminar mais ou menos dentro dos mesmos prazos que vimos há pouco para as retenções na fonte. E, por fim, um mais simples para as entidades abrangidas pelo regime trimestral de IVA, em que, portanto, sendo a obrigação de pagamento ocorrendo em maio, a primeira prestação será de 1/3, no caso do regime em 3 prestações, ou de 1/6 na hipótese 2, os restantes 2/3 na primeira hipótese a pagar até 20 de julho e, no caso das 6 prestações, o plano prestacional terminará em 20 de outubro de 2020. Portanto, vimos de forma, digamos, tão sucinta e tão rápida quanto possível a flexibilização no âmbito do pagamento dos impostos. Importa agora ver também a flexibilização do pagamento no âmbito das contribuições para a Segurança Social.
temos que notar que aquilo que são entidades ou sujeitos abrangidos pela flexibilização de pagamento de impostos não são coincidentes com as entidades, neste caso já não estamos a falar de sujeitos passivos, mas sim de entidades empregadoras com requisitos diferentes. Ou seja, desde logo estão automaticamente abrangidas entidades empregadoras com menos de 50 trabalhadores e depois temos uma segunda categoria de entidades empregadoras que, digamos, tenham mais 50 trabalhadores e menos de 249 trabalhadores, mas neste caso só serão elegíveis se demonstrarem uma quebra de faturação nos meses de março, abril e maio de 2020, comparativamente com o período homólogo anterior. Ou, se o período de atividade à presente data se revelar inferior a 12 meses, essa comparação terá que ser feita com a média do período de atividade já decorrido. Uma terceira categoria, esta já para entidades empregadoras com 250 trabalhadores ou mais, o requisito também de verificação de uma quebra de pelo menos 20% relativamente ao período homólogo anterior, ou então também, se o período de atividade for inferior a 12 meses, a média do período de atividade decorrido, portanto, se o volume de faturação for inferior, demonstrar uma quebra que faça a média do período de atividade decorrido, mas nesta categoria de entidades com pelo menos 250 trabalhadores, não basta que se verifique uma quebra de faturação. Há aqui um conjunto de entidades que estão aqui especificamente previstas no diploma e que são as seguintes. Portanto, têm que ser IPSS, instituições particulares de segurança social ou equiparadas, entidades que tenham a atividade encerrada, nos termos do artigo 7º do Decreto 2A de 20 de março, mais os setores da aviação ou turismo, ou então atividade suspensa por determinação legislativa ou administrativa nos termos do Decreto-Lei 10A/2020, na Lei de Bases da Proteção Civil ou na Lei de Bases da Saúde, relativamente ao estabelecimento ou empresa efetivamente encerrados. Por fim, trabalhadores independentes que sejam também eles entidades empregadoras para efeitos de segurança social. De notar que, ao contrário do que se verifica para a flexibilização de pagamentos, no caso particular de flexibilização de contribuições para a segurança social, não há necessidade de qualquer requerimento. Portanto, a seleção da opção de pagamento é feita no portal da Segurança Social direta e é automático, exceto os trabalhadores independentes que devem requerer em junho plano prestacional na Segurança Social direta. Temos aqui um exemplo similar àquele que apresentamos há pouco para a flexibilização dos impostos, mas aqui já não releva a média dos 3 meses anteriores, releva a faturação do período do mês imediatamente anterior àquele em que a obrigação de pagamento se verifica, comparando essa faturação desse mês com a do mês homólogo, portanto, do mês do período de 2019. Temos aqui como exemplo, admitindo que se quer, digamos, aferir quanto à possibilidade de flexibilizar os pagamentos das contribuições para a Segurança Social referentes ao mês de maio, teríamos então que verificar se a faturação de abril de 2020 se revela ou não inferior à faturação verificada em abril de 2019. Mais uma vez, se a faturação de abril de 2020 for inferior a 80% da faturação ocorrida em 2019, a entidade estará em condições de aderir à flexibilização. Caso contrário, tal flexibilização não é possível. De notar que, ainda que não seja necessário requerimento, em julho de 2020, esta quebra de faturação tem que ser comprovada e certificada. Digamos, quais as entidades, nomeadamente no aspecto de determinar qual o referencial para verificar se houve ou não uma quebra superior a 20% da faturação.
ao contrário do que diz este manual, não é a média dos últimos 3 meses que releva. Conforme visto no exemplo anterior, devemos comparar a faturação do mês anterior àquele em que a obrigação de pagamento voluntário ocorre com o mesmo mês do período homólogo anterior. Portanto, ignore, isto foi uma confirmação obtida telefonicamente junto da Segurança Social direta. Não, a média para este efeito não é relevante. Temos que comparar mês a mês. O slide seguinte acaba por nos dar uma resenha de quais as entidades e, melhor, de quais as contribuições abrangidas, dependendo do tipo de entidades. Então temos aqui vou chamar dois lotes de entidades. Entidades empregadoras que não tenham usufruído da flexibilização para as contribuições devidas em março, porque também era uma faculdade, tanto assim era que o pagamento das contribuições devidas normalmente até 20 de março foi diferido até ao final desse mês. Mas para ainda assim, para as entidades que não tenham usufruído dessa flexibilização para o mês de março e para os trabalhadores independentes, a flexibilização abrangerá as contribuições devidas em abril, as contribuições devidas em maio e as contribuições devidas em junho. Já quanto às restantes entidades, a flexibilização abrangerá as contribuições devidas em março, as contribuições devidas em abril e as contribuições devidas em maio. Agora, verificar em que é que consiste, de que forma é que é operada a flexibilização. Então, temos que as contribuições são pagas 1/3 até ao final do prazo para pagamento voluntário e os restantes 2/3 das contribuições devidas são diferidos também num plano prestacional de 3 ou 6 prestações. Portanto, sendo que em qualquer um dos dois planos, o pagamento das segundas prestações, portanto, dos 2/3 que ficam por pagar, começam a ser pagos no mês de julho de 2020. O que quer dizer que, para um plano prestacional de 3 meses, o pagamento dos 2/3 adicionais ocorrerá durante os meses de julho, agosto e setembro, em prestações iguais, ou então, no caso do plano prestacional mais alargado, de 6 meses, entre julho e dezembro de 2020. Em qualquer uma das duas opções, é mais uma nota que queremos deixar aqui, que num primeiro momento não foi essa a informação que estava, digamos, a ser veiculada, não há, digamos, lugar a pagamento de juros. Mais uma vez, temos aqui, digamos, um exemplo dos dois tipos de planos prestacionais possíveis. Um bocadinho, digamos, indo de encontro ao slide anterior, verificamos aqui que, no caso do pagamento flexível em 3 prestações, paga-se a primeira prestação 1/3 até ao final do prazo voluntário para pagamento e os restantes 2/3 são pagos em 3 partes iguais ou em 6 partes iguais durante um período compreendido, no primeiro caso, entre 20 de julho e 20 de setembro, ou então, no caso de uma flexibilização mais alargada, entre 20 de julho e 20 de dezembro de 2020. Ainda no âmbito já fora das medidas de flexibilização de pagamento de impostos e contribuições, e num mundo, digamos, em que a mobilidade estava na moda, não é? Portanto, as pessoas, ainda que residentes num determinado país, trabalhavam muitas vezes noutros estados, quer da Europa, quer da Suíça, quer noutros pontos do mundo, mas sujeito à legislação de segurança social de um único país. Para aferir quanto a esse fator, o conceito de determinar em
a parte substancial, onde é que parte substancial da atividade é desenvolvida, entendendo-se como parte substancial quando mais de 25% dessa atividade é desenvolvida no estado de residência. Face a esta situação excepcional, o artigo 9º da Portaria 94/A de 2020 vem dizer que não interfere na determinação do território ao qual está interligada a sujeição à segurança social desse trabalhador, o facto do período de tempo que esteja eventualmente em teletrabalho a partir do território nacional não releva para esse efeito. Portanto, um trabalhador residente em Portugal que estivesse a trabalhar noutro Estado-membro, ou na Suíça, ou noutro país do Espaço Económico Europeu, mas que por motivos desta pandemia tivesse que regressar a Portugal para executar teletrabalho, continuando a exercer as suas tarefas, mas numa modalidade de teletrabalho, esse período de tempo não releva para efeitos de determinar o tal período de atividade substancial de mais de 25% do nosso território. Finalmente, no âmbito, digamos, aqui acaba por ser também uma medida fiscal, no sentido de permitir o resgate, ainda que limitado a um valor de 1 IAS por mês, de resgatar PPRs, portanto, antes do prazo legal, ou seja, para que não houvessem penalidades fiscais associadas a esse resgate antecipado, era necessário que esse resgate só acontecesse em caso de morte do subscritor ou se passados 5 anos e apenas nas situações previstas na lei. Este regime excepcional vai permitir o tal resgate antecipado até uma vez o IAS por mês, nas seguintes situações, ou seja, nas situações em que os subscritores ou algum dos membros do seu agregado familiar estejam em isolamento profilático ou de doença, ou prestem assistência a filhos ou netos, numa situação de redução do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho em virtude de crise empresarial, se estiverem numa situação de desemprego registada no IFP, se estiverem numa situação de elegibilidade para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente, ou, por fim, se forem trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento. Portanto, na perspectiva das medidas fiscais em sede de segurança social, espero ter sido tão claro quanto possível. Conforme também já disseram os colegas anteriormente, de facto tem sido um conjunto de legislação e de instruções bastante grande, bastante denso, baseado no tempo, com muitas declarações de retificações pelo meio, portanto, mas pensamos ter neste momento a informação mais aproximada, ou pelo menos tão accurate quanto possível da situação atual. Obviamente que estamos disponíveis, por um lado, para responder às questões que, entanto, sejam colocadas, bem como até partilhar esta apresentação, se poderão, caso entendam consultar no futuro. Obrigado, Rui. Houve aqui alguns cortes na chamada, no som e a imagem. Eu percebi, mas não tive, continuei. Exatamente, não houve alternativa, mas pronto, esperemos que tenha ficado por aqui. Vamos também partilhar estas apresentações para depois vocês consultarem. Logo receberão depois um e-mail com essa informação. Eu vou passar então agora a palavra à Sandra Alves para falar aqui dos temas do processamento salarial, algumas questões práticas que acho que pode ser bastante útil. Vou passar aqui então à Sandra Alves. Obrigado então. Boa tarde. Obrigado. Antes de mais, olá Paulo, obrigada. Nós vamos abordar aqui do nosso lado, aqui do outsourcing, um pouco as questões mais num sentido prático do que é. Dê-me só um momento que eu tenho que fazer o descer. Ok, pronto, já tenho um sharing. Pronto, peço desculpa porque não estava a tentar perceber se já estavam aqui a visualizar a minha apresentação.
Então, vamos fazer aqui uma apresentação mais nas questões que são mais práticas de recursos humanos, algumas questões que temos já recebido de alguns clientes, e é essas as perguntas ou os pontos que vamos aqui abordar. Primeiramente, vamos ter aqui um bocadinho a noção do que é o teletrabalho, porque é a realidade de muitas pessoas atualmente. O teletrabalho é considerado aqui uma modalidade de contrato de trabalho, portanto, temos que ver aqui comunicações obrigatórias que devem ser tidas em conta, uma nomeadamente à Segurança Social, em que basta enviar um e-mail a dizer que o colaborador passa em regime de está em regime de teletrabalho. Outra é a asseguradora daqui dos acidentes de trabalho, em que temos que comunicar a morada em que o colaborador, da residência do colaborador e qual a data de início e outros elementos que sejam ou possam vir a ser necessários. Teletrabalho é uma das questões que também temos tido muito, é se o colaborador deve receber o subsídio de alimentação. Sim, deve. Isso foi uma das perguntas que já foram esclarecidas pelo DGERT e pelo ACT nas suas FAQs. Portanto, o colaborador mantém os mesmos direitos e deveres que já habitualmente tinha. Vamos entrar aqui um bocadinho naquilo que são os apoios da Segurança Social aos trabalhadores, ou seja, que tipo de apoios é que estão a ser facultados pela Segurança Social em relação aqui a esta situação do coronavírus, do Covid-19. O primeiro, estamos a falar do subsídio de doença por isolamento profilático, em que é paga a 100% durante os 14 dias. O colaborador deve informar aqui a entidade empregadora e, por consequência, a entidade empregadora ou a empresa deve enviar esta comunicação à Segurança Social no prazo máximo de 5 dias, através da plataforma da Segurança Social Direta. Todas as ausências aqui do colaborador, durante estes 14 dias, são consideradas ausências justificadas. Isto é aplicável tanto a trabalhadores domésticos, como independentes, como trabalhadores por conta de outrem. Passados esses 14 dias, o colaborador tem direito ao subsídio por doença Covid-19, ou seja, vai entrar nos mesmos regimes, ou no mesmo regime que é habitual da baixa médica, ou seja, a baixa médica normalmente o colaborador tem, vai ser passada uma baixa médica e vai respeitar o mesmo quadro e com a remuneração de referência desse mesmo regime. Estamos aqui a falar de percentagens que vão desde os 55% e a duração de 15 a 30 dias e as seguintes de 60% de 31 a 90, 70 a 91 de 365 e mais 365 estamos a falar de um valor de 75% da remuneração de referência. Novamente, é aplicável também sempre aos trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes e trabalhadores domésticos. Outro dos apoios da Segurança Social e que tem sido muito falado é este apoio excepcional à família. Não deve ser confundido com a baixa de assistência à família, a filho ou a neto, está bem? Porque são pressupostos diferentes. É um apoio realmente, como o próprio nome diz, é excepcional e deve ser tomado aqui em conta para todos os filhos ou menores a cargo com idades inferiores a 12 anos, ou então para todas as pessoas que tenham mais de 12 anos, mas que tenham aqui uma deficiência ou doença crónica que é associada. Isto é decorrente aqui do encerramento dos estabelecimentos de ensino, tanto por ordem governamental como por autoridade de saúde. Neste momento, a maior parte das escolas estão encerradas. Este tipo de apoio, estamos a falar de 2/3 da remuneração base, que não incluem outros componentes de remuneração, está bem? E estamos a falar de um limite mínimo que vai desde um salário mínimo nacional até 3 salários mínimos nacionais. As férias escolares não estão incluídas, ou seja, o apoio não é concedido enquanto existem férias escolares dos dependentes. O cônjuge igualmente não pode usufruir deste benefício em simultâneo e se um dos cônjuges estiver em teletrabalho também não é possível usufruir. Isto é aquilo que está aplicado aos TCOs, aos trabalhadores por conta de outrem. Também temos este apoio para os trabalhadores independentes, nos mesmos supostos já explicados, contudo, há aqui uma diferença
na aplicação do apoio. O apoio, estamos a falar de 1/3 da base de incidência contributiva, mensualizada no primeiro trimestre de 2020. Um limite mínimo, neste caso, estamos a falar de um valor de IAS e um máximo de 2 IAS e meio. Igualmente, também não inclui as horas de férias escolares e o cônjuge também, se estiver em regime de teletrabalho, e não pode usufruir aqui em simultâneo. Para os trabalhadores do serviço doméstico, estamos igualmente a falar do mesmo apoio, com também outras nuances. Estamos a falar de 2/3 da remuneração registada no mês de janeiro de 2020, é um mês de referência que a Segurança Social vai ter em conta, e um limite mínimo de um salário mínimo nacional e 3 salários mínimos nacionais. Igualmente, os mesmos pressupostos, que não incluem as férias escolares, e o cônjuge também não pode cruzar em simultâneo desta mesma medida. Falando aqui um bocadinho do pedido de layoff, de distinguir que há 2 layoffs distintos, como o Dr. Rui Assis já disse, e com todas as palavras necessárias. Estamos a falar do layoff aqui simplificado, que vem deste Decreto-Lei 10G, já com as suas retificações, e estamos a falar também daquilo que é o layoff dito comum, ou aquele que advém do Código do Trabalho, dos artigos 298 e seguintes. Portanto, os documentos aqui a ter em conta são sempre os formulários que a Segurança Social disponibilizou, tanto para um layoff como para outro também. O primeiro é um PDF que a Segurança Social identifica quais os motivos e também pede algumas declarações mediante o tipo de motivo assinalado, se por encerramento de estabelecimento ou se por um dos outros motivos que carecem depois de uma certificação do contabilista certificado. O Excel, estamos a falar aqui da identificação da listagem normativa de todos os colaboradores, em relação tanto à suspensão como à redução do tempo de trabalho e demais anexos. Porquê? Porque no layoff do Código de Trabalho estamos a falar que há algumas obrigatoriedades, nomeadamente a redação de uma ata e outro tipo de documentos que possam ser precisos pela Segurança Social para o seu deferimento. Informações muito importantes a reter são, então, a entidade empregadora deve ter o cuidado de utilizar o IBAN na plataforma da Segurança Social direta, proceder à autorização da consulta da situação tributária na AT, ou seja, ir à AT e permitir a consulta da situação tributária à Segurança Social, portanto, com o NIF da Segurança Social, fazer esta autorização da consulta e proceder ao seu envio via documentos de prova na Segurança Social direta. Aqui vamos falar um bocadinho de exemplos mais práticos e que se calhar vai tocar um pouco nas dificuldades e naquilo que os clientes e que as empresas têm. Estamos a falar dos 2 tipos de layoff e igualmente aqui também como é que faz-se ou como é que se praticam aqui os cálculos para suspensão e redução do tempo de trabalho ou do contrato. Vamos pegar num exemplo muito simples, vamos pegar num exemplo de 1.500 euros. Já sabemos que 2/3 deste valor serão sempre 1.000 euros. Um pressuposto para todos os layoffs, ou todos os layoffs, podemos dizer assim, é a entidade empregadora deve garantir o pagamento na íntegra do valor dos 2/3. Pronto, a entidade empregadora é que vai pagar este valor ao colaborador e depois a Segurança Social irá pagar a parte que lhe pertence, neste caso os 70% dos 2/3 da compensação retributiva. Portanto, aqui neste caso de uma suspensão de contrato de trabalho no Código do Trabalho, estamos a falar de 70%, portanto, dos 1.000 euros, estamos a falar de 700 euros e 30% a cargo da entidade empregadora. Como é que isto se traduz a nível de pagamento da Segurança Social? Temos a parte da responsabilidade do empregado, estamos a falar das cotizações obrigatórias para os 2/3, estamos a falar dos 11%, são sempre devidas, e a parte que diz respeito ao empregador, os 23,75, também são sempre devidos. Isto sempre que se encontre numa situação de layoff do Código do Trabalho. No Código de Layoff Simplificado, temos aqui uma mudança, porque o layoff simplificado tem uma nuance que é enquanto a pessoa estiver, ou a empresa estiver a usufruir deste apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho,
há aqui uma isenção da TSU da parte do empregador, ou seja, das contribuições, dos 23,75. Portanto, fazendo a comparação da suspensão do contrato, estamos a falar igualmente do pagamento na íntegra dos 2/3, a parte da Segurança Social será para 70% desses 2/3, e depois aqui é que há uma mudança, ou seja, a entidade empregadora terá que enviar uma declaração autónoma das retribuições, das remunerações, com somente os 11% do colaborador. Ou seja, a Segurança Social aqui diz que não há necessidade, então, aliás, não teremos que pagar os 23,75. Nos casos de redução, e tendo estas duas nuances, estes dois pressupostos em conta, estamos a falar, a redução vai-se tratar aqui de um modo diferente, ou seja, tendo em conta estes pressupostos da TSU, neste caso das contribuições da entidade empregadora, a redução tem uma pequena nuance, ou seja, a redução, estamos a falar em termos corriqueiros, do colaborador passa a part-time, de certo modo, não é bem isto que acontece, mas sim, de certo modo passa a trabalhar a part-time, em que, por exemplo, tomando o exemplo dos 1.500 euros, se houver uma redução a 50% destes 1.500 euros, estamos a falar que a entidade empregadora é responsável de pagar 20 horas semanais do colaborador. Portanto, 20 horas semanais, estamos a falar de 750 euros. Como a retribuição mínima devida ao colaborador, estamos a falar sempre dos 2/3, portanto, estamos a falar de um valor de 1.000 euros. Se a entidade empregadora já assume os 750, a Segurança Social vai entender que só vai compensar o empregador na diferença entre o valor pago de part-time e a retribuição mínima devida, que neste caso estamos a falar dos 2/3. Este bolo, ou esta diferença, é que a Segurança Social vai pagar o valor da compensação retributiva. Portanto, aqui, neste exemplo em concreto, estamos a falar de 250 euros que vão ser pagos 70% destes 250 euros. Como é que isto se traduz a nível depois dos próprios descontos de Segurança Social na parte do empregado e do empregador? Estamos a falar no Código do Trabalho, portanto, é um valor que vai ser abrangido na sua totalidade. Portanto, além do valor que está aqui embaixo da compensação retributiva, os 750 euros são igualmente objeto de contribuições e cotizações. No layoff simplificado, temos uma mudança aqui um pouco diferente, em que a compensação retributiva é aquilo que está sempre isento da TSU do empregador, ou seja, da parte das 23,75 do empregador. Nesta situação em concreto, a única situação, o que muda é o valor dos 23,75, que são somente aplicados aos 750 euros. E não aos 250, neste caso, aos 250 mais os 750, seria aos 1.000 euros na totalidade. Como podem ver no exemplo anterior, 1.000 euros é o que seria aplicado, e aqui só estamos a aplicar a 750 porque a diferença, os 250, estão isentos desta contribuição dos 23,75. Isto são aqui alguns exemplos práticos. Vou só aqui, antes de terminar, eu fui também, só para não tomar mais tempo aqui da nossa apresentação, que já se vai estendendo, a compensação retributiva é uma compensação que está a abranger aqui, nomeadamente, 3 grandes grupos de remunerações. Uma é o vencimento base, que estamos a falar de todos os códigos P que vão para a Segurança Social, todos os prémios regulares, que estamos a falar do código B, que pode incluir, por exemplo, diuturnidades ou qualquer outro prémio que tenha um caráter de regularidade e que seja periódico ao longo dos meses, e também o código M. O código M que estamos a falar de, por exemplo, a isenção do horário de trabalho e outros nesse mesmo aspecto.
Isto é aquilo que está incluso na compensação retributiva, é aquilo sobre o qual a Segurança Social vai pagar. Como o Dr. Rui já disse muito bem, as comissões dentro deste esclarecimento da Segurança Social, que é relativamente recente, é do dia 16 de abril, não estão inclusas, e é um bocadinho sobre estes pressupostos que nós estamos aqui a trabalhar e são as questões mais recorrentes que temos. Para outras questões que sejam necessárias, que eventualmente vocês vejam que podem ter dúvidas na maneira de cálculo, podem sempre contactar a CROW. Nós estamos disponíveis aqui para esclarecer e tomar aqui um bocadinho das nossas dúvidas, esclarecer as nossas dúvidas. E passo ao Paulo. Obrigada. Obrigado, Sandra. Foste aqui um bocado limitada no tempo, né? Sim, não faz mal. Exageraram no tempo, já passamos 20 minutos do tempo previsto. Eu não sei se todos os colegas, o Rui Assis, o Rui Silva e a Sara, se viram as questões que foram colocadas e se podem responder algumas. Temos aqui, se calhar, 5 minutinhos, 10 minutos para responder. Não sei se o Rui, provavelmente, Assis, já tinha um compromisso, não sei se ele ficou, peço que não. Nós depois, provavelmente, o que faremos é fazer chegar, falamos com o Rui e tentamos esclarecer as questões que foram colocadas pelas pessoas, ok? Sara? Sandra? Desculpem. Okay, eu posso esclarecer aqui algumas das questões que já estão colocadas, eventualmente aqui também, por exemplo, na Ana Campos, em que ela fala de contratos de estágio e que pergunta se esta situação dos contratos de estágio que são patrocinados, de certo modo, pela própria empresa, em que parâmetros é que o layoff se vai aplicar? Eu penso que é essa a pergunta que a Ana faz. De facto, os estágios patrocinados, de certo modo, promovidos pela entidade empregadora, estão de acordo com o Decreto-Lei 66 de 2011. Ou seja, são estágios em que é como se fosse uma espécie de contrato de trabalho, embora exijam que sejam sempre comunicados à Segurança Social. É um aspecto que deve ser, obviamente, aqui verificado com a Segurança Social. Não há propriamente, existem aqui guidelines para os estágios IFP. Para estes estágios em concreto, teríamos, obviamente, que consultar qual seria a resposta da Segurança Social. São casos muito específicos e não são propriamente uma relação de trabalho de trabalhador por conta do outro. Não sei se respondi, foi um bocadinho aqui a dúvida da Ana. A Paula Gomes. Sim. Aqui adicionar uma questão também que não tive tempo de enviar. Sandra, a Paula Gomes coloca também a questão de como é o pagamento do subsídio de alimentação em layoff. Ok. O layoff, como estava há pouco a dizer, eles têm a Segurança Social no dia 16 de abril, já disse muito bem o que é que está englobado neste pacote, se é que podemos dizer, no bolo daquilo que é a compensação retributiva, e realmente estão inclusos vencimento base, prémios regulares e aqui todos os subsídios regulares mensais. Pronto. O subsídio de alimentação, sendo ele isento e estando em código R, não estão em código P, B ou M, são códigos específicos da Segurança Social, não se paga 2/3, paga-se na totalidade. É um dever, neste caso, da entidade empregadora e que deverão verificar, obviamente, com o apoio legal, qual é o tratamento que se deve fazer, mas não estão inclusos e não se pagam 2/3. Não estão inclusos na compensação retributiva, portanto, não se pagam 2/3. Agora, ainda nesta temática do subsídio de alimentação, tem aqui o Nelson Azevedo a perguntar, em layoff simplificado, se o colaborador estiver a 50%, como é que fica em relação ao subsídio de alimentação? Ok. Isto depende um bocadinho do que é que está escrito. Primeiro, se for a 50%, temos que consultar também o IRCT, ou seja, o Instrumento de Regulamentação Coletiva.
Se a empresa tiver um contrato coletivo de trabalho, existem regras específicas para a aplicação do subsídio de alimentação. Tudo o que seja inferior aqui a 4 horas em si, o que deve-se sempre verificar é como é que isso está no contrato coletivo de trabalho e depois, obviamente, aqui aplicar o subsídio de alimentação que lhe será devido. Ok. Há aqui mais algumas questões, mas eram diretamente para o Rui Assis, que ele neste momento não está. Vamos tentar agrupar estas questões que foram colocadas e tentar depois responder e, dentro do possível, faríamos chegar a todos. Se forem questões muito mais transversais, faremos chegar a todos. Se forem questões muito específicas, podemos chegar às pessoas que colocaram as questões. Não sei se aqui, daquelas questões que foram colocadas, se há mais algum tema. Pronto, seria só isto. Acho que também já estamos aqui a esticar muito o tempo. Se não houver mais alguma questão, eu diria que fecharíamos aqui o webinar. Penso que vamos avançar assim então. Portanto, para agradecer a presença de todos. Irão receber alguns e-mails, um deles com o vídeo, portanto com o link para o vídeo, para poderem rever este webinar. Receberão também provavelmente também um e-mail com as apresentações e eventualmente as questões relacionadas com as respostas às perguntas efetuadas. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer então aos apresentadores, à Sandra, à Sara, ao Rui Silva e ao Rui Assis por terem participado. Agradecer também ao Centro Empresarial do Hipercentro, na figura da doutora Mafalda Valada, que nos desafiou a fazer este webinar. E agradecer a todos novamente por estarem aqui conosco. Obrigado e tenham o resto de um excelente dia. Fiquem bem e em saúde e até breve. Muito obrigado.